Hoje eu quero te dar alguns motivos para você ter um diário. E o primeiro deles é a clareza mental. Quando você se propõe a ter um diário e a escrever um diário, você coloca o seu corpo e o seu pensamento em um movimento de mais calma. Porque quando você está só pensando, muitas vezes, principalmente com o pensamento acelerado, você não se dá conta do seu raciocínio, de todo o seu pensamento. E o diário, ele dá essa oportunidade de você ter um espaço entre o pensamento e a escrita. E isso faz com que a sua linha de raciocínio ela seja mais pausada, que você consegue observar mais os seus pensamentos. E só de fazer isso você já consegue acessar uma clareza mental maior. O segundo motivo é tornar o pensamento matéria. Então, quando você escreve um diário, você coloca o seu pensamento no papel, na forma de palavra, e você materializa ele, tendo ali uma forma de consulta, uma maneira que você pode olhar depois aquilo que você pensou, você pode questionar aquilo ou concordar. E isso é muito bonito quando você faz de maneira consistente e ao longo do tempo. Porque você deixa um marco, você consegue visualizar ali os seus pensamentos, você consegue passar o dedo na sua letra, você consegue ver o relevo, que é algo que quando você tem um diário digital, você já não tem essa vantagem, assim, se posso dizer. Porque o diário físico, ele permite essa sinestesia do pensamento, do movimento do lápis, da caneta, da visualização da letra, do toque na folha. Só o ato de fazer isso e prestar atenção nessas sensações já nos permite um lugar de presença maior. Eu tenho tanto o diário físico como o digital. O digital eu uso para ideias que me vêm e que, sei lá, às vezes estou na rua e eu não quero perder aquela ideia ou aquele pensamento e eu escrevo rápido, mas é, esse ato, essa sinestesia que o papel proporciona é única. Então, assim, se eu puder te influenciar a ter a um diário físico, é muito boa essa sensação. Um outro ponto que também está conectado com essa questão da letra é que você começa a observar mais a sua letra e ver como a sua letra é única. Tem uma artista que chama Rosana Paulino, ela fez uma série que chama Aracnes, que ela faz uma conexão de similaridade entre as aranhas e as mulheres, que tiram do seu próprio corpo o material que tece a vida. A mulher faz isso a partir da geração dos filhos, a partir do leite materno. E a aranha faz isso através de tecer a própria casa, enfim, de ter um lugar ali que capta outras presas. E ela também fez uma associação com a sua mãe, que era bordadeira, e sustentou os filhos, fez a sua vida através desse processo de bordar, que é algo que se faz com a mão e que se faz com o corpo. E tinha uma época que eu não gostava muito da minha letra. E depois que eu vi esse trabalho da Rosana, eu comecei a pensar também na minha letra como a expressão do meu corpo. E quando a gente para pensar nisso, a letra de todo mundo é uma expressão única e a letra de todo mundo é uma forma de expressão do seu próprio corpo. E a gente pode ver isso também com como a letra ela entrega os nossos pensamentos, as nossas emoções. Ah, quando você escreve com raiva, você tem outra letra do que quando você escreve com amor, quando você está apaixonado ou quando você está querendo ter mais atenção. Então a letra, ela entrega também os nossos estados emocionais. E é muito interessante quando você começa a ter mais carinho e mais atenção por esse ato de
escrever. O diário também ele permite um diálogo com os selfies do passado. Então, você consegue escrever algo e analisar depois, ver como você estava se sentindo naquele momento, guardar memórias, dias muito bons que você falou, nossa, esse dia foi muito legal. E guardar aquele sentimento bom, ou analisar coisas que você quer mudar. O diário também é muito, muito bom para ver padrões repetitivos, então você consegue ter uma clareza maior sobre os seus comportamentos. Você começa a ver que uma relação ou uma situação está te incomodando já há um longo período de tempo. Então, te dá uma clareza maior na vida. E, junto a isso, tem uma ideia que eu não sei se eu também estou muito certa disso, mas eu vejo que às vezes tem um pouco de senso comum de que o diário é uma coisa de criança, de que o diário é uma coisa pueril, principalmente por, sei lá, às vezes ser uma coisa que você começa na infância e depois não dá continuidade, ou pela associação desse mundo da imaginação ser algo mais infantil. Mas o diário, a escrita, é, é algo da experiência humana, algo da experiência da humanidade. Quando você pega assim a história, você vê muitos artistas, historiadores, imperadores que tiveram um diário e fizeram disso uma ferramenta de evolução pessoal, de autorreflexão. E nós temos muitos exemplos, como por exemplo, o Diário de Despejo da Maria Carolina de Jesus, que é muito bonito, assim, e quando eu falo isso eu lembro de uma passagem que uma vizinha dela fez algo que desagradou ela e ela estava escrevendo no diário como uma forma de denúncia e antes dela saber que o diário dela seria um livro que seria publicado. E é muito bonito, assim, ver esse movimento de que ela acreditou na potência dela, acreditou na força dela e o diário que ela escreveu permitiu que ela saísse de uma situação de insegurança social. Enfim, é uma história muito bonita. O diário de Anne Frank, que infelizmente ela não teve um final muito legal, né? Mas o diário de uma menina judia que começa a escrever sobre o processo, né, que os judeus sofreram na Alemanha. E você vê muito do mundo interno dela, das questões emocionais dela com a família, como que ela viveu tudo aquilo que era algo muito maior que ela, historicamente falando, naquele momento, como que ela viveu aquilo pessoalmente. E, por exemplo, também o Marco Aurélio, o imperador romano, que escreveu várias reflexões dele que agora virou, acho que o livro chama Reflexões ou Meditações, algo assim. Então, com isso, nós conseguimos ver que pessoas que tiveram um grande impacto na história, elas faziam esse trabalho de autoanálise, de autorreflexão e que permitiram eles serem quem eles foram. E quando você pega esses escritos para ler, você vê algo muito pessoal, porque, obviamente, a pessoa está ali falando da experiência pessoal dela e de como ela estava vivendo aquele momento, mas também você consegue capturar coisas muito universais que transpassa a individualidade, que são a maneira como a gente experiencia as emoções, cada etapa da vida, a infância, a juventude, a velhice, como, como nós experienciamos essa experiência humana. E, por último, quero colocar aqui que o diário ele é esse lugar de conforto. É um lugar onde você consegue ser honesto, onde você consegue ser autêntico com os seus desejos, com as suas vontades, onde você não precisa agradar, onde você não precisa performar, onde você pode se colocar ali de uma maneira tranquila e honesta com você mesma. Você consegue ser honesto com você mesmo e você consegue seguir mais os seus verdadeiros desejos na vida. Porque é muito importante separar todos os dias momentos
de presença, de autenticidade e de olhar se aquilo que você está fazendo no seu cotidiano tem coerência com aquilo que você verdadeiramente quer. É um lugar de alinhamento, pelo menos para mim. E o diário não precisa estar num caderno super bonito. Por exemplo, o meu último diário, eu usei uma agenda que minha mãe tinha me dado, que na frente tinha a imagem de um urso. O meu último agora, ele é mais bonito, assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que eu decidi comprar algo mais assim, enfim, mais bonito, né? Uma cor vermelha e tal. E uma dica para quem está querendo aprender uma outra língua, ou praticar, você também pode fazer seu diário em outra língua. Eu escolhi fazer esse último diário agora, que eu comecei em setembro de 2023, dia 11 de setembro de 2023, e eu tô fazendo ele em inglês, então todo dia, pelo menos em algum momento do dia, eu tô escrevendo, eu tô exercitando. E além de ser uma ferramenta de autorreflexão, também pode ser uma ferramenta educativa para você, né? Que quer aprender uma língua, que quer praticar também a escrita, que é uma parte importante. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham um excelente diário. Um beijo.